A vingança é um sentimento de retaliação motivado por um dano sofrido, buscando punição ou reparação, frequentemente chamado de justiça selvagem. Do ponto de vista psicológico, é uma resposta a dores emocionais, como inveja e raiva, que ativa sistemas cerebrais de recompensa. Pode ser vista como uma forma de satisfação pessoal após uma injustiça. Muitos personagens da ficção possuem o desejo da vingança, a maioria das vezes por conta de uma tragédia cometida por um vilão ou pela vida traumática que o universo deu ao protagonista. No vídeo de hoje vamos analisar personagens vingativos e como eles se enquadram no tema de vingança. Eu sou o Peso Mosca e bora pro vídeo. Quando alguém nos pergunta que tipo de personagens nos impactam, alguns respondem personalidades carismáticas no mundo pop dos animes, mangás e quadrinhos, mas a maioria gosta dos personagens que possuem falhas ou que são meio cinzentos na concepção de justiça. Temos alguns exemplos como Justiceiro, Sasuke, Conde de Monte Cristo, Kurapika, John Wick, Beatrix Kiddo de Kill Bill e Scorpion, entre vários outros. Vamos pegar dois personagens que refletem bem o desejo de vingança, que seriam o Uchiha Sasuke e Justiceiro. Em geral, aqueles que vivem no meio da bolha alegre na vida sempre trata o humano sombrio que perdeu tudo como algo do tipo garoto mimado que está causando problemas porque perdeu alguém. Isso se reflete muito no Sasuke Uchiha, mas não no Justiceiro. Mas por que isso acontece? O Justiceiro perdeu sua família em um tiroteio brutal e saiu em busca de vingança contra todos os criminosos do mundo, não sendo um herói, mas um anti-herói em busca de uma vingança justa contra o mundo. Ele não mata inocentes, não aprova nem mesmo que a polícia se inspire nele e vista sua caveira. Para o Justiceiro, a justiça do Estado deveria se inspirar no Capitão América, e não nos mocinhos de gravata e ternos elitistas caros ou em vigilantes vingativos que matam pessoas. Algumas frases do personagem mostram a sua essência, como aquela em que ele diz: "Só sei que lutei por este país, e agora ele não tem lugar para mim." Ou aquela: "Você me bate e eu levanto. Eu te bato e garanto que você fique no chão. Eu me orgulho disso." Ou aquela outra: "Eu só faço aquilo que você não consegue, vermelho. Você bate e eles levantam. Eu bato e eles ficam no chão. Eu garanto que eles não retornem e tenho muito orgulho disso." Essas frases de diálogo representam um soldado pós-guerra aposentado insatisfeito com a justiça do Estado, buscando derrubar os bandidos sem que eles tenham chance de arrependimento ou julgamento pela lei, porque ele a vê como ineficientes. Já o Sasuke, a princípio diferente do Justiceiro que focava sua justiça em ajudar a manter a ordem para os inocentes, o Uchiha apenas queria uma vingança pela sua família, já que a do Justiceiro, depois de sua parentela, a sua justiça foi direcionada em ajudar o povo matando os criminosos. Porém, o Sasuke, ele fazia isso por um desejo de vingança ao seu irmão que assassinou todo o seu clã. A justiça dele não era justiça, era uma vingança egoísta. A vingança egoísta de Sasuke chegou a um ponto tão horrível que ele precisou se drogar, já que Sakura suspeitava que ele estava usando meios de anabolizantes para se tornar poderoso, e também se aliou ao Orochimaru, que matou o terceiro Hokage, embora merecesse. Mas Orochimaru não era apenas isso,
Ele usava testes e experimentos em crianças. É quase como se fosse o Jeffrey Epstein de Naruto. E Sasuke Uchiha se aliou a um cara que mandava sacrifícios para que a serpente Manda comesse e se tornasse o seu aliado. Depois que Uchiha mata o seu irmão mais velho, sua fúria por vingança agora muda de um ponto para outro. Antes era o Itachi, que agora se torna Folha, e também com razão, porque ela afastou o seu clã dos pontos principais da vila, os colocando bem distante dos outros clãs, lá no buraco do barraco da aldeia. E aqui vemos uma diferença entre Sasuke, Justiceiro e também o Kurapika, porque o Kurapika e o Justiceiro não direcionaram a sua vingança para pessoas inocentes após o seu desejo por vingança inflamar, embora os objetivos de Kurapika e o seu desejo por vingança que foram causados foi algo totalmente diferente, já que Kurapika não perdeu a sua família por conta das pessoas da própria casa, mas por causa de bandidos chamados Trupe Fantasma, que eram ladrões que roubavam coisas especiais. Agora, indo pelo melhor personagem em questão de reflexo da vingança, vamos falar um pouco sobre Kratos. A trajetória de Kratos, o protagonista da franquia God of War, é uma das mais intensas e complexas já construídas nos videogames. Sua história não é apenas sobre batalhas épicas ou deuses sendo derrotados. É, acima de tudo, uma exploração profunda de sentimentos humanos levado ao extremo. Culpa, dor, raiva e o desejo devastador de vingança. Desde o início, Kratos é apresentado como um homem quebrado antes mesmo de se tornar o temido fantasma de Esparta. Ele era um guerreiro movido pela ambição e pela necessidade de vencer a qualquer custo. Esse traço o leva a fazer um pacto com Ares, o deus da guerra, entregando sua alma em troca de poder. No entanto, essa decisão marca o início de sua tragédia, manipulado pelo próprio deus que jurou servir Kratos e acaba assassinando sua esposa e filha. O evento central que destrói sua identidade e o mergulha em um ciclo interminável de sofrimento. A partir desse momento, seus sentimentos deixam de ser apenas humanos e passam a ser quase mitológicos em intensidade. A culpa se torna permanente, como uma marca impossível de apagar. Diferente de muitos personagens movidos por vingança, Kratos não apenas busca justiça, ele busca alívio. Sua fúria não é fria ou calculada, ela é caótica, visceral, quase desesperada. Cada golpe que ele desfere contra deuses e criaturas carrega o peso de sua dor interna. E é como se, ao destruir o mundo ao seu redor, ele tentasse silenciar a própria consciência. Bem, pessoal, este foi o vídeo de hoje sobre personagens vingativos. Espero que tenham gostado e sei que gostaram. Deixem o seu like, se inscrevam e até a próxima.